I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá amigos, vamos agora iniciar nosso estudo da circunferência. O que é a circunferência? Bem, todo mundo já deve ter conhecido o círculo. E a expressão andando em círculos é exatamente este desenho aqui. Eu realizei o desenho de uma circunferência, onde na circunferência eu tenho dois elementos importantíssimos, que é o arco e o raio. Vamos lá. O arco da circunferência, eu vou desenhar nessa de cima e vocês vão observar ampliado aqui embaixo. Seria o quê? Olha só. Tcharam! Aqui ali é um arco. Seria isso aqui. Arco nada mais é do que um pedaço da circunferência. Então, vou colocar parte da circunferência, ou pedaço, certo? O arco da circunferência pode ser qualquer pedaço da circunferência. E nós temos o raio da circunferência, que é isso aqui. Eu tenho um ponto central, que é o centro da circunferência, a origem. Eu tenho algo que se chama R. Então, R se chama raio. Eu vou colocar de R maiúsculo, tá certo? Então, o que é o raio? O raio é a medida do centro da circunferência até a extremidade, que é a borda do círculo, tá certo? Ok, conhecemos então a circunferência, o arco da circunferência e o raio dela. Vamos agora entender qual é o comprimento da circunferência, porque ela não tem lados. Como é que nós vamos ter o comprimento, né? Afinal de contas é um círculo. Ele não tem quinas, né? O que nós chamamos de quinas. Nós não temos lados. Isso aqui do papel, como se fosse uma quina, né? E não tem esse tipo de coisa para ter lados. Isso aqui define o lado que nós chamamos de vértice. E não tem nenhuma ponta dessas num desenho como esse, né? Uma bola, ela não tem lado, quer dizer, ela pode ter o lado de dentro e o lado de fora, mas não tem na bola, na superfície da bola, lados, como se fosse um dado. Um dado, ele tem um lado que cai para cima, um lado que cai para baixo. Então, você sabe identificar um lado de um dado, mas você não sabe identificar um lado de uma bola. Então, temos o comprimento da circunferência. Não pensem nisso aqui como uma bola. Isso aqui é só um círculo, um rabisco realmente no papel, achatado, pá! Certo? É como se eu pegasse essa folha de papel, cortasse ela circularmente e colocasse aqui. Pronto, isso é uma circunferência. Certo? Não é uma bola. Uma bola nós chamamos de esfera. Ok? O comprimento da circunferência, o que seria? Observe que essa é a nossa circunferência. Olha o que eu vou fazer com ela. Eu peguei a circunferência dada de cima e eu fiz isso. Eu abri ela. Eu abri mais um pouco. E eu abro mais um pouco. Até que eu abro ainda mais a circunferência. E eu abro tanto que ela vai ficar retinha. Isso se assemelha a quê, professor? Eu nunca vi isso. Sim,
tem aquelas pulseiras que você usa no braço, né? Você pega aquela pulseira, tira, tá assim. Aí você abre a pulseira. Aí ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Ela fica uma pulseira reta. Igual essa caneta. Você consegue esticar a pulseira, né? Ah, não entendi nada. Deixa eu pegar um fone aqui. Pronto, aqui tá um fone. Eu faço isso. Deixa eu tentar dobrar ele, que ele é meio rígido. Eu tenho uma circunferência, tirando o fone daqui. Eu tenho uma circunferência, ótimo. E o que eu fiz com ela? Eu simplesmente cortei ela. E aí eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Tcharam! Qual é o tamanho disso? Né? Desse comprimento? Isso aqui eu posso medir. Eu só colocar uma régua e eu vou saber qual o tamanho da circunferência. Olha só, ela vira uma circunferência se eu fazer isso. Mas qual o tamanho antes dela se transformar na circunferência? Qual é o comprimento dessa pulseira que eu uso? Ou de um colar, alguma coisa assim? Muito bem, para calcular o comprimento da circunferência, nós temos que fazer uma continha matemática com a fórmula comprimento da circunferência é igual a 2πr. Ah, professor, que negócio é esse de 2πr? 2πr quer dizer que é 2π, o comprimento total da circunferência vezes o raio. Ou seja, nós temos que pegar a medida do centro até a extremidade e multiplicar por 2 vezes π. E π para nós é um número onde será 3,14 e ele continua. É um número muitíssimo grande, infinito. E nós arredondamos para 3,14 o valor deste π, chamado de π, nada mais do que π. Então, vamos entender de onde vem esse π. Por que é π? Temos a questão do grau, né? Nós aprendemos lá em triângulos, quadriláteros, que existe a medida de grau. Grau é uma expressão de ângulos, é uma medida de ângulos. Mas o que é o grau dentro da nossa circunferência? Nós temos uma circunferência. Nós temos um grau, que é representado 1 grau. Ao mesmo tempo, esse 1 grau seria a medida da circunferência dividida por 360. Pense ter 360 divisões. 1 grau é 1 de 360 divisões. 1 grau é como se fosse daqui subir um pouquinho só assim. E aqui nesse pequenino espaço você tem 1 grau. Aí você tem um 90 graus. E quando você tem 90 graus, o que acontece? 90 graus você está aqui, ó. Aqui nós dizemos que é o início da circunferência, que é o 0 grau. E quando você vai aumentando, chega a 90 graus, você está aqui, ó. 90 graus. Ou seja, você já tem 90 das 360 divisões que a circunferência tem. A circunferência tem 360 graus. Tá certo, gente? Ela tem 360 graus, que são as 360 divisões do grau. Bem, 1 grau é 1 de 360, porque o total que ela tem é 360 graus. Muito bem. Se você continuar, você vai ter os 100 graus aqui. Aqui na metade da circunferência, você terá 180 graus. Aqui você vai ter o 270 graus, ou seja, de 90 em 90.
E o 0 grau aqui, se ela sair do 0 e ela for continuando e voltar para o 0, ela vai ter aqui o 360 graus, certo? Se você está aqui, ainda não deu nenhum giro, você está no 0 grau. Se você deu um giro completo, você foi para o 360 graus, certo? Porque vai aumentando de acordo com quantas voltas você dá. Vamos entender agora o que é o radiano, né? Nós temos a medida do grau, que nós já conhecemos bastante, só que na circunferência nós temos também a medida do raio, do gradiano, que é como se fosse o grau. Só que é para medir ângulo também e de uma forma diferente. Por quê? Porque nós usamos no radiano o π. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 360 graus em radianos é 2 vezes π. E quem é o π? Se 360 é 2 vezes π, o π é 180 graus. Isso quer dizer que em uma circunferência completa eu tenho 360 graus, 360 divisões, que também em radianos quer dizer que é 2π. Se eu dividir essa circunferência ao meio, eu tenho π em cima e π embaixo. Então, eu tenho 180 graus em cima, 180 graus embaixo. Entenderam? É exatamente isso. Se eu dividir ela ao meio, eu tenho 2π. Um π, outro π. Ou seja, o radiano é para isso. Muito bem. Vamos lá. Só que surgiu algumas unidades em radiano que é para representar 30 graus, 45 graus, 90 graus, 180 graus nós já sabemos que é o π, mas tem o 270 graus. E como nós vamos representar esses ângulos notáveis? Por exemplo, se eu quero saber quanto é 90 graus, 90 graus não é a metade de 180, e 180 não é π, então 90 graus é igual a π sobre 2. Ah, professor, mas peraí, calma aí. Como é que 90 graus é π sobre 2 se o senhor falou que π é 3,14? Ah, existe uma relação com isso aí, com este número. E vou mostrar como esse π surgiu. Vamos lá. 90 graus é π sobre 2. E se for 45, é π sobre 4. Você vai fazer 180 por 4, que dá 45 graus. Certo, gente? E se você quiser 60 graus, 60 graus é π sobre 3. E se for 30 graus, π sobre 6. Ou seja, 180 dividido por 6 dá 30. Só que é uma outra forma de você calcular, deixando tudo em relação a π. E nós chamamos essa notação de radiano. O 270 aqui, em radianos, vira 3π sobre 2. Então, é uma outra forma de você também identificar. E para transformar, basta você fazer essa relaçãozinha com a regrinha de 3 e você saberá como transformar grau em radiano, sendo que vocês vão utilizar isso bastante em radiano no ensino médio. Tá bom? Vamos entender agora o que é o π, né? Por que esse π ele existe, como ele existe, por que ele existe, para onde ele vai, de onde ele veio. Muito bem. Se nós medirmos uma circunferência pegarmos uma linha, nós temos um tamanho dela, L. Nós vamos medir o tamanho dessa linha. Deixa eu clarear um pouco. Vamos deixar focar. Não está focando. Deixa eu ver se foca aqui. Ah, ficou legal, né? Acho que quando eu me afasto fica ruim. Vamos lá. É o comprimento L. Eu tenho esse comprimento e eu sei que o meu π é simplesmente o meu, como o comprimento é 2πr e o r é o raio,
quando eu faço a minha circunferência, logo o meu π vai ser o comprimento, que é esse L, tá? Comprimento que eu vou estar dividindo por 2 vezes o raio. E aqui tem uma coisa interessante, gente, que eu não mencionei lá no início, mas olha só. Você tem também uma medida que ela é 2 vezes o raio. Ou seja, daqui para cá é o R e daqui para cá é o R. Ou seja, o raio será sempre qualquer medida do centro à extremidade. Porém, se você tiver uma linha reta passando pelo centro e ligando uma extremidade à outra, nós chamamos isso daqui de diâmetro. Ou seja, 2 vezes o raio. Então, isso aqui você pode chamar de diâmetro. Essa relação pode ser substituída pela letra D de diâmetro. Onde, se você pegar esse L aqui, que você conhece, fazer ele numa bola e medir o raio, né? Fazer ele numa circunferência e medir o raio. E você dividir o comprimento que você mediu pelo diâmetro, você vai achar aproximadamente 3,14 e uma série infinitas de algarismos aqui depois do 4. Então daí veio o nosso famoso π tão estudado aqui no estudo de circunferência. Muito bem. Se nós temos então esse π, que ele vem a partir disso, então tem também uma outra história do famoso 3,14, mas vamos utilizar esse parâmetro para entendermos ele. Ou seja, voltando, temos uma circunferência onde possui uma origem central. O ponto que liga da origem a uma extremidade se chama raio, que é igual em qualquer direção, raio. Porém, se vocês tiverem dois raios formando uma linha única, retilínea, ligando uma extremidade, passando pelo meio e ligando a outra extremidade, vocês chamam isso de diâmetro. Acabou minha caneta vermelha. Diâmetro. E aqui é o R, que é o raio, que é a metade do diâmetro, né? E com isso, nós temos, além disso, um pedaço. Se eu tirar um pedaço da circunferência, nós chamamos de arco. Aprendemos também sobre o grau e o radiano como formas de medidas e o comprimento da circunferência, como é calculado, que é pela fórmula 2π vezes r, ou seja, 2 vezes o π vezes o raio. Como eu falei que 2 vezes r é o diâmetro, nós podemos também dizer que é π vezes o diâmetro, tá bom? Fica aí então, galera, a nossa aula de hoje e até a próxima aula com área da circunferência. I never made it, but I know what